Boa noite para quem está chegando. E aí, quem não me conhece, eu sou Celi, sou parceira da Vanessa no programa Emagremente. E hoje eu estou invadindo aqui o perfil dela para poder fazer uma entrevista, uma live depoimento com uma das participantes do Emagremente. Boa noite, Juninho. Obrigada aí pela participação. Olha só quem chegou, a Ana, a entrevistada da noite. Perfeito, Ana. Você recebeu a solicitação? Boa noite, dona Ana Paula. Boa noite. Como é que você está? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Vamos. Eu sou toda por fora, amanhã é feriado, né? Amanhã é Consciência Negra, dia 20. Ah, Dia de bacana. zumbi. Juliana chegando. Boa noite, Juliana. Para quem não me conhece, mais uma vez, eu sou a Celi, estou invadindo o Instagram da Vanessa, porque ela teve um compromisso, não ia poder comparecer aqui no horário, e aí pediu para conduzir essa live com a Ana. E essa live de depoimento faz parte no nosso programa de divulgação da terceira edição do Emagremente. Então, a gente achou pertinente convidar uma das participantes do programa para dividir, para compartilhar com vocês como é que foi a experiência dela, o que é que ela estava esperando, o que é que ela encontrou, quais foram os ganhos, quais foram as novas percepções, as novas visões de mundo que ela obteve participando desse programa de 30 dias, mas que é assim a porta de entrada, é uma jornada de autoconhecimento e o emagremente, para quem ainda não enveredou pelo autoconhecimento, é uma porta de entrada. É um bom começo. É ou não é, dona Ana? Total. Muito maravilhoso. Só tenho a agradecer. Ai, mudou minha vida para melhor. E bom, fico muito grata, né? Assim, eu já tinha tentado várias estratégias, várias dietas, e assim, sempre começava muito bem, aí daqui a pouco eu chutava o balde, desistia, porque era tudo muito radical, né? E quando eu entrei para o programa, eu notei que muitas fichas foram caindo porque vocês trabalham muito o nosso emocional. E no meu caso, eu comia mais por questões, era uma fome emocional e não uma fome física. Então, às vezes eu estava com fome e não era fome, era Não era vontade de fome contar. física. Era Isso. vontade de descontar na comida aquela frustração, aquela chateação, aquele estresse, aquela TPM, aí eu ia lá. E o que eu achei legal no programa foi que, assim, me deu um novo relacionamento, uma nova forma de me relacionar com a comida. Porque, assim, eu entendi que se eu estava triste, eu até poderia ir lá e comer meu chocolate, mas eu não precisava comer, não sei, trocentas barras de chocolate. Eu podia comer um pedacinho e estava tudo bem. E dali eu fui mudando, né? Tendo essa mudança de atitude, de comportamento. Então, foi tudo maravilhoso. Ótimo começo, Ana. Sim, para as pessoas que estão chegando agora que não me conhecem, eu sou Celi e eu sou parceira da Vanessa no programa Emagremente. E hoje, como ela não ia poder participar nesse horário com a Ana, então eu invadi aqui o Instagram dela para poder fazer essa live de depoimento, que faz parte da nossa divulgação da terceira edição do Emagremente. E a Ana foi uma das participantes da segunda edição. Né? E a gente achou super interessante compartilhar essa experiência para que vocês possam ter um vislumbre
do que o programa tem a oferecer para vocês. Então, Ana, para começar, eu queria que você dissesse assim para mim. Qual era a sua percepção inicial quando você soube do Emagremente, que era um programa de acompanhamento de emagrecimento? Qual foi a percepção inicial que você teve? O que é que você ficou achando que teria lá para você? Ah, tá. Bom, vamos lá. Primeiro, como que eu cheguei até vocês, né? O programa. Isso. Eu tenho uma amiga, eu sou professora, eu sou educadora financeira também e sou professora da rede pública. Então, eu tenho uma amiga que trabalha comigo na escola municipal e a gente sempre se fala e ela sabe que há muito tempo eu venho, tentando fazer dietas e uma série de coisas. E aí, ela um dia conversando comigo no WhatsApp, já tinha começado a pandemia, né? E a gente naquela loucura de aula remota, aula gravando videoaula, aquele estresse, aí eu comentei com ela. Eu falei, caramba, agora eu tô ferrada, agora eu vou atacar todas as barras de chocolate, eu vou comer tudo que eu tiver pela frente, porque eu tô nervosa com isso. Aí ela falou assim, cara, a minha terapeuta, ela é maravilhosa e eu vou te mandar que eu recebi pelo WhatsApp, eu vou encaminhar para você um programa que ela vai fazer. Tenta, acho que você vai gostar. Aí essa minha amiga Andréia Odara me enviou. Aí quando eu li, falei, gente, isso aqui deve ser muito legal. Acho, cara, me interessou, né? E aí eu entrei no programa porque eu entendi quando eu li a proposta, que iria ser trabalhado o emocional. Então, e eu já tinha essa percepção que quando eu corria para a comida é porque eu estava ansiosa, era porque eu estava chateada, era porque. Então eu falei, cara, eu acho que é isso, eu vou tentar. Aí foi assim que eu entrei, né? Mas eu entrei, mas assim, eu recebi muito mais do que eu esperava, entendeu? Porque quando fala de emagrecer, o meu inconsciente já pensava logo, né? Ai, caramba, lá vai, vou ter que ficar sem comer, vou ter que ficar me matando na academia, vou ter. Aí, e aí no programa a gente vê que não é isso, né? É totalmente diferente. Qual era a sua meta inicial? Quando eu vou fazer esse programa, eu tenho uma meta inicial, que seria emagrecer tantos quilos, ou eu deixar de ser tão compulsiva com doce. Qual era a sua meta inicial quando você foi para o emagrecimento? Eu queria muito controlar a minha ansiedade e essa coisa de comer chocolate. E eu também, assim, eu tinha nitidez, tinha claro na minha mente quanto que eu queria eliminar de peso, mas como o programa é apenas por um mês, então eu pensei assim, eu quero eliminar pelo menos uns 2, 3 quilos. Mas só que no final eu eliminei quase 5 quilos. Foi um resultado muito bom, porque a Ana Paula, ela se comprometeu mesmo, ela veio de coração aberto. E quando ela foi percebendo que não era necessário grandes sacrifícios, que pequenos passos conseguia grandes resultados, ela se empolgou, gente, ela entrou numa vibe, empolgou o resto do grupo. Então ela estava lá todo dia caminhando e compartilhando tanto os progressos, também ela compartilhava assim, ó, hoje não deu, gente, hoje o dia foi pesado, não deu para fazer. E isso é importante, por quê? Porque a gente sabe, acho que a grande maioria sabe que qual é o segredo para emagrecer? É controlar a boca e fazer atividade física, é a combinação. Mas assim, por que a gente tem tanta resistência de fazer uma reeducação alimentar e fazer uma atividade física? Por que na nossa cabeça tem tanto bloqueio em relação a isso? Por que é tão difícil? E às vezes o difícil é porque existem causas, as causas que te levaram a esse lugar de comer descontroladamente e de resistir a uma atividade, fazer uma atividade física.
E depois começam algumas crenças do tipo, para eu fazer atividade física, eu tenho que parar 2, 3 horas do meu dia para isso. E no programa, uma das coisas que vocês vão entender é encontrar as respostas. Por que é que vocês chegaram a esse... Por que é que nós chegamos a esse ganho de peso? Porque existem respostas para isso. Não é só o estresse. Existe todo um histórico, toda uma história, vários bloqueios, várias crenças que incentivam esse comportamento que acaba nos levando para o ganho de peso. E a outra coisa que a gente vai quebrando, eliminando de crença, é essa história de que a gente precisa de sei quantos de academia, 3 horas de academia. Não. Com pequenos passos, né, Ana? Você começou, sei lá, com 20 minutos de caminhada por dia e de repente estava fazendo muito mais, sem Sim, sacrifício. E eu comecei a caminhar e depois quando eu vi eu já estava correndo, né? E aí assim, mas foi algo assim espontâneo, porque o que eu gostei do programa é porque é tudo muito natural e você e a Vanessa nos levam a nos respeitar. Nada é imposto, né? E isso para mim fez a diferença, porque eu já tenho assim como característica e eu comecei a entender isso durante o programa e comecei a trabalhar isso em mim, essa característica de autocobrança. Então, eu sempre me cobrei muito, me cobrava, e isso fazia eu desistir, porque eu vinha certinho ali na dieta, aquela coisa restritiva. Aí, um dia que eu saía da linha, que eu meti o pé na jaca, aí pronto, aí aquilo ali, eu falava, quer saber, já que hoje eu saí mesmo da linha, então agora que se dane. Aí pronto, aí largava tudo para lá. No processo, eu entendi que não é assim, é um dia de cada vez. E se naquele dia eu não estou bem, eu não consegui fazer minha atividade física, ou se eu cometi um deslize e meti o pé na jaca, tá tudo bem, porque eu vou ter o dia seguinte, é um dia de cada vez. Aí isso para mim fez muita diferença, sabe? Porque aí eu entendi que eu não tenho essa cobrança de ser perfeita. E isso atrapalhava o meu processo. Porque se eu cometia um deslize, eu ficava ali me chicoteando, aí quer saber, já que está perdido, perdido e meio, eu largava tudo para lá. Então, no programa, eu vi que não era assim, né? Então, aí eu falava, não, tá certo. Então, hoje eu não pude caminhar, o meu dia foi cheio e tal, então o que que eu posso fazer? Fazer outra coisa. E aí eu fui ressignificando. Foi isso, para mim, que foi a diferença, porque a gente vai aprendendo a ressignificar tudo, ressignificar a nossa relação com a comida, ressignificar a relação com a atividade física. E aí as coisas foram fluindo, né? Então, eu acho que esse é o diferencial. E esse é o diferencial mesmo, porque assim, quando eu e a Vanessa unimos as nossas linhas de atendimento, foi em busca desse diferencial, né? Que a pessoa ela se tornasse protagonista do próprio processo, porque as coisas funcionam de maneira diferente para cada pessoa. Então, um estilo de comer funciona para uma pessoa, um estilo de atividade física funciona para outra pessoa, e o programa ele nem é dieta e nem é programa de atividade física. Não, pelo contrário, é você entender o que é que funciona para você. Isso você vai descobrir de uma maneira muito simples, porque a gente, dentro do programa, vai entendendo o que está se passando dentro da gente. Então, a gente descobre que tem raiva de alguma coisa, a gente tem raiva de nós mesmos, a gente sente culpa, a gente sente mágoa, a gente tem processo de autocobrança, de autocrítica, e por isso que muitas vezes nossos planos desmoronam, né? Então, assim, às vezes a pessoa levou a pessoa, não, eu quero emagrecer 20 quilos em 60 dias. Sim, mas você levou quanto tempo para juntar esses 20 quilos? Não, foram para 5 anos. Então, e como é que você quer eliminar um processo de 5 anos em 60 dias? Então, vamos ver o que é possível fazer em 60 dias que não seja esses 20 quilos e que você celebre e reconheça os passos que você vai dando.
Então, não é para se comparar com o resultado, porque eu conheço fulano que emagreceu isso, que conseguiu um resultado espetacular em 30 dias. Não, você tem que fazer a comparação com você, com o seu processo. Então, gente, até semana passada eu comia 5 fatias de pizza. Nessa semana eu já comi só 2. E celebra isso, tá? Porque isso é um processo, é uma evolução. E o que a gente incentiva no programa. Olá, gente, boa noite que vem chegando. E o que a gente pede no programa é justamente isso, que a gente reconheça as nossas conquistas, sejam pequenas, sejam grandes, mas que são lições que você vai levar para o resto da sua vida. Então, por isso que a gente não lida com dieta nem com programa de atividade física, a gente lida com a mudança de paradigma mesmo, uma nova visão, uma visão que você vai levar para a sua vida, um novo estilo de vida, entende? Então, é por isso que deu tão certo, porque a gente vai ali ressignificando e fazendo mudanças, incentivando mudanças de padrões emocionais, mentais, para que a gente possa ter uma mudança de comportamento. Outra coisa que eu achei legal foi assim, que eu falei, caramba, eu posso comer de tudo, sabe? Não tem restrição. Então, assim, se aquele dia eu tava com vontade de comer, sei lá, um hambúrguer, uma pizza, eu comia, sem culpa. E aí, como eu tava comendo sem culpa, eu conseguia comer, por exemplo, é, eu antes comia duas fatias de pizza, eu passei a comer uma ou meia, mas aí eu comia sem culpa. Então, isso fez a diferença. Eu entender que eu podia comer de tudo, desde que eu tivesse equilíbrio e soubesse o porquê eu estava comendo aquilo. E não tinha Exatamente. problema, né? Porque é Porque uma das antes ferramentas que a gente aplica, né? Das lições que a gente aplica no programa é você é, conseguir identificar o que é fome física e o que é fome emocional. Então, quando você tem essa tomada de consciência, é incrível como muda. Sabe quando a gente tem medo do fantasma que usa o lençol, mas depois a gente puxa o lençol e não é fantasma coisa nenhuma, é só alguém querendo nos assustar? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente tira o lençol do fantasma para você entender o que está acontecendo. Por que você porque está por que você tá tendo essas reações, esse tipo de comportamento? e assim, quando a gente está em dieta, essas coisas, às vezes é convidada para ir a algum um lugar, um aniversário, aí você, ai meu Deus, não vou, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso beber, não posso. Aí isso, com o programa, você não tem mais, porque você entende que não tem que ter culpa, não tem que ficar se penalizando também, se proibindo de tudo. E passar a se permitir acolher seus sentimentos, Acolher. entender. Isso. Muito bom, eu amei e recomendo. Outra coisa também, né, que você comentou, Celi, que eu participava muito do grupo, né, botava foto, botava as atividades, porque isso eu achei também um diferencial, porque eu me senti acolhida e eu não me senti sozinha. Eu acho que aí entra o poder do grupo, né? Porque quando você está ali fazendo parte de uma egrégora, um apoia o outro, né? Então, assim, os dias que eu estava com a minha energia mais baixa, aí sempre entrava alguém e falava: hoje eu já paguei o treino, aí botava a foto do prato, aí aquilo já te dá um ânimo. Então, assim, é o acolhimento, é você se sentir parte de uma equipe, né? E eu achei fantástico isso, muito legal. E é muito legal, porque também vocês acabam compartilhando situações que são comuns a todos, não só as conquistas, mas tipo, ai, gente, hoje não deu, comi o doce. Não, mas tudo bem, comeu hoje, não precisa comer amanhã, porque é justamente isso que você falou, que é uma coisa que passa pela cabeça do mundo. Eu tô aqui no planejamento, tô na dieta, aí escorreguei, pisei na jaca. Aí no lugar de você voltar para o seu caminho que você tava, não, ai, não, já fiz aqui, já pisei mesmo já coloquei o pé na jaca, então deixa assim. É como se uma pisada fora invalidasse tudo que você vem fazendo. Então é por isso que a gente trata isso com muito acolhimento, assim, acolha, Deus, olha, Deus, tudo bem.
comeu doce, tomou aquela cervejinha no final de semana, mas na segunda-feira retoma. Não precisa colocar tudo fora, tá? Um passo de cada vez, um passo de cada vez. E você não precisa começar com uma grande meta. Começa por hoje. O que eu posso fazer hoje? Eu posso fazer 10 minutos de caminhada, 20 minutos. Vai fazer. Porque esse movimento, gente, são esses pequenos movimentos que vão te incentivando, vão te empoderando. Aí assim, você vai pensar, não é tão sacrifício assim. Pode ser legal, não precisa também fazer 2, 3 horas, porque uma das principais justificativas das pessoas é não tenho tempo. Eu não tenho tempo para atividade física. Não é o que a gente mais diz, eu não tenho tempo, eu estou cansada. Então, assim, é como se você estivesse imaginando que vai utilizar 3 horas do seu tempo no dia e você só precisa ter 20 minutos. Se você fizer 20 minutos de alguma coisa, é alguma coisa. E te incentiva a um novo hábito, né? Mas sabe quem que escolhe isso? Não sou eu ou a Vanessa que diz isso para você. É você quem escolhe. E o É. segredo está aí, porque você escolhe o que você vai fazer, você escolhe que tipo de atividade, quanto tempo você vai fazer, se você vai fazer, o que do seu cardápio você vai retirar, se você vai retirar, se você vai substituir, tudo é você que escolhe, porque você vai decidir o que funciona para você. Você lembra aquele primeiro desafio, né? Desafio você a retirar um alimento que é irresistível para você. Você só precisa retirar isso 3 dias na semana. Só isso. Depois É. você volta. Depois você volta. E as pessoas acabaram que não voltavam. Sabe por quê? Porque a gente está no automatismo. Eu tomo refrigerante. Todo dia, depois do meu almoço, tem que tomar um refrigerante. Depois da janta, tem que tomar um refrigerante. E quando você desafia a pessoa, não precisa retirar. Faz um desafio com você, tira só 2 dias. E depois você volta. E depois a pessoa percebia que não fazia assim tanta falta. E ela retirava por conta própria, não era mais sacrifício. Ela fez só um experimento que deu certo. Foi, verdade, isso mesmo. Você tirou o que, Ana? Tu lembra? Lá, chocolate. O chocolate, Como No... é que tá a sua relação hoje com os doces, com o chocolate? Agora eu quase não como mais. Uma vez ou outra me dá vontade, aí também se eu comer um pedacinho já tá legal. Mas não é como era, não. Praticamente nem como mais. Mudei os hábitos, né? Não tenho mais essa necessidade, não. Sem Entendeu? choro, sem sacrifício, sem É, sofrimento. sei. Que eu entendi, né? Que a gente às vezes acaba utilizando como se fosse uma tábua de salvação, uma muleta ali que você, quer saber? Eu mereço. Hoje meu dia foi difícil, aí você vai lá e come, mas aí depois você, quando entende o processo, aí você consegue lidar, né, com isso. É Esse é o mudança de grande hábito. lance. Exatamente, o grande lance do emagrecimento é justamente essa tomada de consciência. Por quê? Porque quando a gente tem o comportamento que é comer demais, eu como o que tiver pela frente. Eu preciso de doce, preciso de massa. Então, é um comportamento. E eu preciso fazer uma atividade física. Então, eu preciso ter esse comportamento de fazer alguma atividade física, qualquer que seja. Mas eu não tenho esse comportamento. O meu comportamento é só comer, comer, chegar em casa, deitar e dormir. E aí eu quero resolver o comportamento com outro comportamento. Assim, então eu vou parar de comer doce, vou parar de ter esse comportamento. Só que é difícil você consertar um comportamento com outro comportamento se você não entender o que está por trás disso. Quais são os teus padrões emocionais e padrões mentais que estão te levando para esse comportamento? E aí, quando você tem esse entendimento, quando você tem essa resposta do que está causando isso, quais são seus padrões mentais, quais são seus diálogos internos que estão te levando para esse comportamento, aí a história começa a mudar, porque você tem consciência. E é quando você começa agora eu já sei o que é fome emocional. Então, aqui eu não é uma fome física, eu não estou com fome. Eu estou com uma fome emocional, estou com algum vazio que precisa ser preenchido. Enfim, você começa a ter respostas e aí você já tem um novo gerenciamento daquilo ali. Então, aquilo ali Sim. já não traz para ti aquela ânsia, eu preciso de comer não só uma barra, eu preciso comer 3 barras de chocolate.
eu preciso tomar refrigerante o dia todo, eu preciso tomar café o dia todo. Então, isso muda quase como um passo de mágica. É ou não Verdade. é, dona Ana? É. E aí vocês trabalham isso, né? A gente começa a entender o gatilho da recompensa, né? Então, assim, eu entendi que gatilho de recompensa que eu tinha, que eu sentia ao comer o chocolate. E aí eu troquei esse gatilho por algo que fosse mais benéfico para mim, mais saudável. E aí daí eu fui. Quando a gente entende, quando dá a virada de chave, aí você consegue realmente mudar os seus hábitos, né? Muito legal o programa, muito mesmo. Sem falar que a gente faz amizades novas, conhece pessoas, né? E a gente, né, a gente vai tendo contato com outras experiências que são parecidas com as nossas, mas diferentes, né? É, Contextos diferentes, mas você acaba se identificando. Nossa, a pessoa também passa por isso. Aí você se identifica, aí você vai entender o que que a pessoa está fazendo por aquilo ali. Aí você, e isso funciona para mim? Não, isso não funciona. Ou isso funciona. E, e as coisas vão fluindo naturalmente. é, Aproveitando aqui o ensejo, que entrou mais pessoas, gente, segunda-feira, dia 23 às 20 horas, eu e a Vanessa vamos fazer uma masterclass. Então vai ser um encontro assim mais profundo, onde a gente vai abordar ponto a ponto as causas emocionais e mentais no ganho de peso. Então tudo isso que a gente está falando aqui muito por cima para vocês, porque a Ana Paula já passou por essa experiência, então ela já tem mais compreensão do que acontece. A gente vai abordar com mais profundidade nessa masterclass. Então, quem tiver interesse de participar, ainda dá tempo de se inscrever. Aqui no Instagram da Vanessa tem um post sobre isso, tem lá o telefone, que é o meu WhatsApp. E aí vocês podem entrar em contato comigo e se inscreverem para Masterclass segunda-feira, que vai ser pelo Zoom. Então as vagas são limitadas. E vamos ter nessa Masterclass um sorteio para uma vaga da terceira edição do Emagremente. Então, super vale a pena, porque aí vocês vão ter um panorama muito geral do que acontece no emagrecimento, o que, é que vocês vão encontrar lá, porque a gente vai falar sobre as causas emocionais e mentais no ganho de peso. E, consequentemente, vocês vão ter um panorama do que acontece no emagrecimento, o que o emagrecimento tem como proposta, que é justamente esse detox. É um detox emocional e mental, porque vocês acabam esvaziando muitos pesos, esvaziando os bloqueios, esvaziando um monte de coisas que vocês ainda nem têm consciência que está aí tudo preso, mas que tem influência fortemente em nossos comportamentos que acabam reverberando no ganho de peso. Ou na dificuldade de emagrecer, ou na dificuldade de mudar um hábito. Então, tudo isso está tudo interligado. E pode ser que vocês encontrem mais respostas, tenho certeza que vocês vão encontrar mais respostas nessa masterclass. Então, quem tiver interesse, olha aí no post aqui no Instagram da Vanessa, tem meu WhatsApp lá, entre em contato comigo, faz a inscrição e vamos concorrer a um sorteio na segunda-feira. Ana, aproveitando o ensejo, eu queria que você pensasse assim, de tudo que você viu no Emagremente e do que você absorveu para a sua vida, quais seriam os principais aprendizados, as principais lições que você vai levar para a sua vida? Você viu para tudo, até para outras áreas. Boa noite, quem está chegando. boa noite. São minhas amigas educadoras Ai, financeiras que aí. ótimo, sejam bem-vindas. É. Bom, para minha vida é assim, eu entendi que está tudo interligado. Na realidade, a nossa vida ela é muito comandada pelo nosso subconsciente, pelas nossas crenças, e que quando a gente não toma consciência disso, a gente está no piloto automático, a gente perde o controle, né? Então a gente ganha peso, a gente ganha dívidas, a gente ganha tudo menos o controle da situação. Assim, serviu para me mostrar também que tá a educação alimentar, a parte de atividade física, saúde, tudo isso também não deixa de estar ligado com as nossas finanças. Na realidade, eu entendi que assim, quando a gente não está no nosso controle emocional,
a gente sempre desconta em alguma área da nossa vida. Seja no nosso bolso, a gente corre para o consumismo, ou seja, para a comida, a gente corre para comer, e aí a gente entra num desequilíbrio. Então, eu acabei fazendo esse link, essa ponte, porque já era algo que eu também já estava trabalhando nas finanças e eu vi que tem ligação. São áreas assim muito parecidas, entendeu? E a São, gente realmente é tentar preencher uma dor que você tem. Só que você não tem consciência disso. É. exatamente. É o que a gente fala. Como tem as causas emocionais, e são causas que nem sempre a gente tem consciência, quase sempre a gente não tem consciência, que estão presos, estão bloqueados. Emoções não processadas. O que que acontece? Você instintivamente está procurando uma saída, um bem-estar. Você não quer sentir aquilo que você está sentindo, aquele desconforto, aquele vazio, aquela ansiedade. Então, você vai procurar formas de se preencher, de ter aquele bem-estar. Então, o que que você faz? Você vai recorrendo a escapes, aquilo que está mais fácil. Então, é comida, eu vou para comida. É o álcool, eu vou para o álcool. É o cigarro, eu vou para o cigarro. É o jogo, eu vou para o jogo. É compra, então eu vou comprar. Então, são situações que vão me deixar, são as recompensas imediatas. É o que a Ana já tinha falado, são as recompensas imediatas. Então, eu estou procurando uma recompensa que me dê aquela satisfação, que me dê aquela resposta agora. Eu não quero estar sentindo isso. Eu quero me sentir bem, eu quero sentir a serotonina lá, né, truando, eu quero sentir feliz. E aí eu recorro a essas recompensas que são mais imediatas, que pode ser qualquer coisa. Sim. A comida, porque é mais fácil, ou comprar, ou jogar, ou fumar, ou beber, enfim. E o que acontece com esses programas que vão ressignificando essas questões emocionais? É você sair justamente do piloto automático e você criar novas conexões. Então, eu só, olha, então eu já sei o que está se passando. Deixa eu mudar isso, deixa eu processar isso. E a partir do momento que você processa, as coisas começam a mudar. Você começa a ter um gerenciamento maior sem tanto esforço. Porque você sabe exatamente o que está se passando com você. É tipo, É. eu descobri um motivo que eu tenho um. Sabe aquelas pessoas que têm um mal-estar, uma intolerância, que depois descobre que é a intolerância a glúten, a intolerância a leite, e a pessoa para e começa assim, agora eu já sei por que eu me sinto mal. Eu me sinto mal por conta disso e disso. Então ela passa a ter um novo comportamento ou tomar um remédio porque ela sabe o que está se passando com ela. Então a mesma coisa somos nós. Na hora que a gente toma consciência do que é, né, que bloqueio é esse, ou que crença é essa, ou que emoção não processada é essa, mas o que está me levando a esse comportamento, eu descubro isso, eu ressignifico isso, vai direto para o comportamento. A história muda, vira a chave. Muito legal você ter feito esse link, porque tem muito a ver mesmo com o endividamento. Muito É. a ver. E assim, foi o que aconteceu comigo, porque eu cheguei a um ponto que eu já não podia mais. Quando eu comecei nesse processo dessa dor, né? Eu corri justamente para essas duas áreas. Eu corri, eu entrei não no consumismo, porque eu nunca fui de gastar demais, mas acabei me endividando. E aí, como eu já não tinha, eu falei, quer saber? Eu já não tenho mais mesmo, já estou com o nome sujo, já me endividei, então qual é a única coisa que eu tenho de bom na minha vida? É comer, vou comer. Então, entendeu? Aí, ó, vou comer. Então, era tipo assim, a única alegria que eu tenho é comer. E aí, o programa fez eu enxergar isso, né? E outra coisa que eu achei legal é que outros programas, eles trazem aquela promessa, né? Emagreça 15 quilos, 20 quilos em tantos dias. Aquelas são as promessas miraculosas, milagrosas, né? E aí isso acaba gerando na gente uma ansiedade maior. Porque aí, quando eu entrava nesses programas, e obviamente eu não conseguia eliminar 10, 15 quilos naquele tempo,
aquilo me gerava mais ansiedade, porque aí eu não entendia que o problema não era do programa, eu achava que era meu. Ah, quer saber? Eu não consigo mesmo, então vamos comer. E o programa de vocês não tem esse tipo de promessa. Então, é pelo contrário, a gente entende qualquer coisa, se eu perder 100 gramas, meio quilo, tá ótimo. Não é o grande o volume, mas são as pequenas conquistas que a gente tem que comemorar, que celebrar, e de pouquinho em Conhecer. pouquinho a Isso. gente vai emagrecendo. Então, eu levei um susto quando chegou no final do programa e eu tinha perdido 5, eliminado, né? Perdido não, 5 que eu quilos. quero achar de novo. Eu eliminei 5 quilos. Eu falei, uau, Em caramba! 30 dias, muita coisa, Entendeu? um resultado espetacular. Mas teve meninas que perderam 6, você 5, teve outros E o 2. mais legal, né? O mais legal é que acabou o programa, assim, e eu continuo mantendo, porque poderia ter acabado e eu, né? Mas não, Mas é acabou. justamente, né? Porque a gente, o programa, ele não fica naquela pressão de que você tem que deixar de comer, você tem que deixar, você tem que fazer atividade física, você tem que isso, tem que aquilo. Não. É um incentivo a você descobrir o que é que está acontecendo e como é que você pode ressignificar isso. Então, o emagrecimento, por que que a gente não faz a promessa de tantos quilos? A gente poderia dizer até 6 quilos, até 7 quilos em 30 dias, porque a gente tem resultado desse porte. Teve gente que já conseguiu. Mas por quê? Porque a gente entende que o emagrecimento físico, ele é uma consequência. Ele não é o objetivo final, não do nosso programa. Claro que se você emagrecer fisicamente, todo mundo fica feliz, porque é uma métrica do seu esforço. Mas a gente entende que quando a pessoa ela encontra essas respostas, quando ela toma consciência do que está se passando com ela, o emagrecimento físico, ele vem como uma consequência. É certo, ele vai vir como consequência, entende? Mas aí você precisa se livrar de vários pesos que existem em você. Esses pesos emocionais, os pesos mentais. Uma das coisas que a gente ressignifica muito é a questão da balança, que as pessoas, eu não quero subir na balança, porque se tiver um número lá, eu vou me desmotivar. E a gente começa a ressignificar, assim, gente, um número é um número. Verdade. O número ele é só um resultado. Você que vai dizer o que você vai fazer com esse resultado. Tá no mesmo peso? Ok. O que você vai fazer em relação a isso? Aumentou? Ok. O que você vai fazer em relação a isso? Diminuiu só 100 gramas? Então celebra. Manteve? Celebra. Mas assim, entenda que o problema não é a balança. A balança é só um instrumento que ela vai te dar uma informação. O que você vai fazer com a informação, aí é com você. E que não precisa se punir, se chicotear por conta disso, sabe? Então, é por isso que a gente não faz a propaganda em cima de tantos quilos que você pode perder em 30 dias. Mas é no que você pode descobrir sobre você mesma em 30 dias e no quanto que você pode se esvaziar de pesos emocionais e mentais em 30 dias. E isso sim traz um resultado muito mais significativo na vida dos participantes, das participantes. Aí É. você está me dando só a validação disso agora. E eu entendi o que no programa, né? Eu entendi que eu não sou o meu peso, eu não sou o quanto eu peso, eu sou as minhas escolhas. Isso que eu entendi, Perfeito. né? Eu não sou o que a balança diz que eu sou. Eu sou o que eu escolho ser. Eu sou as minhas escolhas. A partir do momento que eu faço escolhas mais saudáveis, eu vou ter resultados mais saudáveis. A balança já vai me dar outro resultado. Então, assim, é diferente. Você passa a raciocinar diferente. Bem diferente, exatamente. Mas você falou muito bem, a gente não é a balança, a gente não é um número. A gente é muito mais. E você falou super bem, nós somos as nossas escolhas. É a gente que faz as nossas escolhas. Então, quando a gente tem a consciência disso, a gente vai fazer escolha o quê?
mais consciente. A gente sai daquelas escolhas automatizadas que a gente faz diariamente e entra numa outra esfera, que são as escolhas conscientes e mais favoráveis para nós. Então, a Uhum. gente teve, por exemplo, uma participante que ela aplicou a ferramenta e ela descobriu que ela não tinha noção. Ela descobriu que ao longo do dia ela tomava 12 xícaras de café adoçadas. Então, ela trabalhava num ambiente muito estressante e a cada pequena crise que tinha, ela recorria e tomava uma xícara de café. Como ela estava notando isso por conta de uma ferramenta que a gente aplicou, ela foi fazer um levantamento no final do dia e ela descobriu que diariamente ela estava tomando 12 xícaras de café com açúcar. E ela não tinha essa noção. Estava só tomando, só tomando, só tomando. Então não entendia por que dormia mal de noite. Não conseguia dormir, muita agitação, coração acelerado também, gente. Estava tomando um monte de café ao longo do dia e não tinha nem noção. E aí, quando ela tomou essa consciência, assim, peraí, então deixa eu mudar aqui a cada pequena crise, deixa eu reduzir isso, eu vou tomar um ar, vou tomar uma água, vou dar uma parada, respirar. E ela foi fazendo essas estratégias e reduziu os cafés dela só ao horário do lanche mesmo, sem sofrimento. Mas por quê? Porque ela estava num processo automatizado. Ela não tinha mais consciência do que ela estava fazendo. Ela não tinha consciência de quanto que ela comia ao longo do dia. Porque estava ali, ó. Não É. estava mais, não estava no processo consciente, entende? Então é por isso que a gente fala tem esse cuidado com o programa de não basear o emagremente em cima do quanto que você pode perder de quilos por mês em 30 dias. Mas em quanto que você pode ganhar para a sua vida. O quanto você pode encontrar de respostas para a sua vida. O quanto que você pode eliminar de pesos e de toxinas emocionais que estão aí impactando a sua vida em várias áreas, não só na questão do ganho de peso, mas em várias áreas. Por Perfeito. quê? Porque a gente vê questões como autocrítica e como é que a gente pode mudar isso. A gente vê questões como o julgamento, É. as comparações, porque a gente fica se comparando com o outro. Ai, porque fulana consegue ou não. Gente, fulano é fulano. A pessoa, a blogueira é a blogueira, a sua amiga é a sua amiga. Cada pessoa tem uma vivência diferente. Tem prioridades diferentes, tem significados diferentes. Entendem? Então, é você encontrar aquilo que funciona para você e parar das comparações. É ressignificar essa questão do resultado. Ah, porque eu não estou emagrecendo na balança. Talvez na balança não está emagrecendo, mas você vai vestir suas roupas estão mais folgadas. Aí você fica concentrado só no número da balança. É. E você entende assim, ah, agora eu já não estou mais tomando refrigerante, eu já não sinto essa vontade de refrigerante. Gente, isso é um ganho. Quando vocês começam a perceber que não tem mais o impulso, a necessidade urgente de tomar o refrigerante, ou de comer aquele doce, ou de comer aquela massa, de comer o pão desesperadamente, quando vocês começam a perceber que isso não faz mais parte da vida de vocês, isso é ganho. Então, todo esse processo é de ressignificação mesmo ao longo de 30 dias. E muda muita coisa. Muda ou não muda, Ana? Muda muita coisa. E você falou das ferramentas, porque, como eu disse, né, a gente aprende a fazer escolhas conscientes, mas muitas vezes para a gente aprender a fazer essas escolhas, a gente precisa aprender ferramentas, que é o que vocês ensinam para a gente. Então, por exemplo, hoje eu continuo tendo as minhas questões emocionais e tal. Então, por exemplo, essa semana que passou, né, que veio a ordem do prefeito de que, no caso, como eu falei, eu sou professora da rede pública, então eu teria que retornar à aula presencial. Então, isso mexeu, me abalou, né? Abalou assim o meu emocional. Aí, o que que aconteceu?
Eu tive muita vontade de correr, de comer um monte de chocolate, nananã. Só que aí eu parei, falei, caramba, aí eu já identifiquei aquilo, porque eu já tinha trabalhado esse padrão, já tinha entendido lá atrás, no mês de agosto, né, que eu fiz o programa, e aí eu falei, não, peraí, já sei o que está acontecendo. Aí respirei, aí apliquei as ferramentas que eu aprendi lá no programa, e aí foi indo, foi acalmando, e quando eu vi já tinha passado a vontade. Por quê? Eu entendi qual tinha sido o gatilho que disparou aquela coisa de, ai meu Deus, agora, né? Entendeu? Mas por que isso foi trabalhado lá atrás no programa? Então, a gente, não é que a gente vai deixar de ter ansiedade, de ter medo, de ter. Não, a gente continua com as nossas emoções, mas a gente aprende a detectar e aprende a lidar com isso sem ter que cometer os mesmos. Não gosto de falar erro, mas assim, os equívocos que a gente cometia que davam nos resultados de aumento de peso. Então, hoje, quando hoje eu não estou mais no automático. Então, eu já passei a me conhecer. Então, eu olho e falo, peraí, o que está acontecendo aqui, Ana? Olha lá, o que é isso? Por que está... Aí eu respiro. Ah, tá, entendi. Então tá bom, então tá tudo bem. E aí sou eu que estou no controle. Então é Você está no diferente, controle. entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Então, É, mas para isso é necessário ter as ferramentas. E essas ferramentas vocês é que deram no programa, né? isso aí. Eu quando começou, eu com todo o treinamento e tudo, quando começou a quarentena, eu fiquei assim, com permissão para matar. Eu tava comendo tudo, né? Aí quando eu pensei, quando eu subi na balança, ó, e 4 quilos a mais. Assim, eita, gente, olha só. Aí você começa a captar assim, ó, o nível de ansiedade aumentou, aí você recorre para onde? Para comida. Então vamos processar esse nível de ansiedade de outras maneiras e vamos comer equilibradamente. Aí voltei para o meu peso, eliminei esses 4 quilos. Por quê? Porque a gente já começa a ter, a captar isso mais fácil. Então, quando você começa a perceber que está saindo do equilíbrio, e aí, não, peraí, isso aí é emocional, então deixa eu processar, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver quais são outras maneiras de lidar com isso. E aí você volta para o seu normal, digamos assim. E isso facilita o quê, gente? O efeito sanfona, né? Porque quando você tem esse entendimento, não precisa mais ficar com medo de ficar engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Porque você já tem assim um detector de quando que a situação pode sair do controle. Aí você Sim. retoma seu equilíbrio. É muito mais prático, é muito mais fácil. E parece até mágico, mas não é não, é só consciência mesmo, consciência das coisas que a gente vai adquirindo. Sim. Eu sou apaixonada por isso, né? Eu eliminei 12 quilos em menos de um ano, só com essas práticas mesmo, só com essa mudança de mentalidade e de padrões emocionais também. É Por muito isso que eu legal. sou defensora e defensora também de que você que tem que conduzir o seu processo, sabe? Você que sabe aquilo que funciona. É tanto que quando a gente começa o emagremente, a gente faz uma análise de competências para o emagrecimento. É uma ferramenta, você lembra, né, Ana? É uma análise das competências para você entender que não é só, eu vou, quando a gente decide emagrecer, não, segunda-feira eu vou fazer minha dieta. E aí É, a gente percebe que existem muitas outras competências envolvidas nessa decisão, é um planejamento mesmo. E aí quando você vai preenchendo a ferramenta, você vai entendendo por que das outras vezes não funcionou tão bem, é porque faltou muitas coisas, faltou um planejamento. Faltou você entender, por exemplo, você tem conhecimento do que funciona para você numa reeducação alimentar? O que funciona para você numa atividade física? Qual o melhor horário?
quais são os alimentos que você curte, do que você não abre mão. Então, assim, essa ferramenta eu acho fenomenal, porque você tem um panorama do que mais está envolvido no planejamento de emagrecimento. Além das causas, né? Mas, assim, para mudança de hábito, o quanto mais coisas estão envolvidas, como é o seu ambiente? Porque, às vezes, você está num ambiente que é um facilitador. Você trabalha e no seu trabalho tem uma máquina de refrigerante gratuita. Então, qualquer hora que você tiver sede, você pode ir lá tomar um refrigerante. Isso é um facilitador. E você precisa levar isso em consideração. Na sua família, quem são suas companhias, são as pessoas que facilitam o seu processo de reeducação alimentar, ou são pessoas que adoram a comilança, que adoram a bebedeira, como é isso? Então, são alguns exemplos de que a gente vai mostrando à pessoa que não é só decidir fechar a boca e decidir ir para academia. Tem todo um outro planejamento ali por trás, outras competências que a gente precisa desenvolver também, Verdade. para não ter um processo tão sofrido, porque é uma coisa que cerca, né, essa questão do emagrecimento, é porque as pessoas têm essa coisa do sacrifício envolvido. Ah, eu vou ter que me sacrificar. Vou ter que deixar de comer para sempre aquilo que eu gosto. E não é assim, nada precisa ser para sempre, nada precisa ser tão drástico. É. Não é? Você continua comendo seu chocolatinho? Continuo quando eu tô com muita vontade, aí eu vou lá, como, mas sem exageros, né? Não precisa, tem necessidade. Ótimo. Ana, já vai em 50 minutos, acho que uma hora encerra, né, o Instagram. Então, É, eu quero agradecer. Eu acho que a gente cobriu tudo. Você falou como é que foi a sua experiência, o que é que você estava esperando, o que é que você recebeu. Quais foram as principais lições que você carrega para a sua vida? Eu adorei a linkagem que você fez das questões emocionais com outros problemas na nossa vida, com outros problemas de descontrole, que também podem nos levar ao endividamento, podem nos levar a beber demais, a fumar demais, ou a comer demais. Tudo isso gerado por essas questões emocionais. uhum, Você falou a importância também das ferramentas, eu achei super bacana. E também, eu acho que o ponto alto foi quando você falou que a gente não é um número, a gente não é o que está na balança. A gente é as escolhas que fazemos. E eu achei, assim, o resumo, a síntese do nosso programa. Muito bacana. E alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguma dúvida que eu, a Ana, possamos esclarecer para vocês? Muita gente mandou um boizinho, um tchauzinho. Ok. Ana, quer deixar alguma mensagem final para a gente se despedindo? sim. Eu queria falar essa questão, né, da balança que você falou, porque assim, a gente, de novo, eu vou fazer, é inevitável esse link que é a minha área, né, que é educação financeira. A gente pega o número e a gente leva para o nível de identidade. Então, quando você abre essa conta bancária e você está no vermelho, você vê que você está endividado, é a mesma sensação de quando você sobe na balança e você vê que está acima do peso, que está obeso. Então, você acredita que você é aquilo. E a nossa autoestima cai muito, sabe? Você se sente desmotivado, incapaz. Meu Deus, como eu fiz isso comigo? Roupa nenhuma mais entra. E agora? Aí você, sabe? Então, a gente tem que entender que a gente não é aquilo, nós não somos a nossa situação atual. A nossa situação atual não nos define, entende? Eu falo isso também para quem eu ajudo financeiramente, porque o que te define são as suas escolhas daqui para frente. E às vezes a gente tem que ter a humildade de entender que a gente não consegue sozinho, né? Então, eu, por exemplo, quando eu estava endividada, eu não consegui sair sozinha.
eu fui atrás de uma mentoria, de alguém que me ajudasse, que me desse o passo a passo para eu sair das dívidas. Aí eu me apaixonei e falei, bom, eu quero isso para minha vida, eu vou virar uma educadora financeira. Virei, me formei educadora financeira. E a mesma coisa, quem luta contra o excesso de peso. Se não consegue sozinho, busca ajuda. Então, por que não? Por que não buscar ajuda da Vanessa e da Celi, sabe? Por que não se dar a oportunidade, se permitir entrar nesse programa, né? Então a gente tem que, eu acho, eu sou adepta desse pensamento. Se eu estou vendo que eu não dou conta sozinha, graças a Deus, gratidão, eu sou uma pessoa humilde, eu vou buscar ajuda com quem pode, porque você vê, vocês têm ferramentas que, graças a Deus, me ajudaram. Eu jamais ia ter acesso a essas ferramentas, porque eu não estudei para isso. Da mesma forma que quem vem me pedir ajuda nas finanças, eu tenho ferramentas para ajudar a pessoa. Não só sair da dívida, mas realizar sonhos. Às vezes a pessoa quer fazer uma viagem dos sonhos. Eu tenho ferramentas, mas por quê? Eu estudei para isso. Então, eu acho que a gente tem que buscar, né? Quem pode nos ajudar. Então, assim, eu vim mesmo de coração aberto, não estou ganhando nada para isso. Eu vim porque eu acho que aquilo que é bom a gente tem que divulgar. A gente não combinou nada, né, Celi? Não. O que ia Então falar. vamos lá, Ana. Eu sei que só compartilhar sua experiência lá no Emagremente. Eu quero só o seu depoimento lá e vamos embora. Aí eu falei, eu topo, super topo, vamos sim. E tô aí, tô feliz com o meu resultado. Continuo na busca, né? Não consegui ainda, porque eu atingi a minha meta, porque também entendi no programa que é um processo, né, de longo prazo, eu vou conseguir. Mas eu fui buscar ajuda. Então, se você está na dúvida, eu entro ou não entro no programa, eu super indico, eu acho que você deve se dar a oportunidade, porque é por um preço acessível, por um valor que não é mensurável. O valor que você vai ter na sua vida, eu costumo, né, em finanças eu falo, preço é aquilo que você paga, que você tira do seu bolso. Valor é aquilo que você carrega para o resto da sua vida. E isso eu estou muito grata, né? Eu ganhei a amizade da Vanessa, ganhei a amizade da Celi, conheci as meninas no grupo, ganhei mais saúde, ganhei mais autoestima, tá? Gislane quer fazer uma live, ok, vamos lá. Então, é isso, sabe, Celia? Estou muito feliz, estou muito Olha que grata. corrente boa. Já rolou um convite para a live. Ana, É, muito obrigada. Eu que agradeço, sim, uma gratidão imensa por você vir aqui também de coração aberto, compartilhar suas experiências, as lições. Você deixou lições aqui para gente também. Muito importante o que você falou, de que a gente não precisa se definir por aquele resultado momentâneo, seja de balança, seja do valor que está lá no banco, né? O é, saldo que esteja no banco. Então, muito importante essa ressalva que você fez, porque é o que a gente costuma muito fazer, a gente se definir por uma situação atual que nem de longe define o quão complexo e maravilhosos nós somos e podemos ser. Né? E exatamente. você está fazendo outro programa com a gente, que é o Florescer, que é É um isso que eu queria despertar. falar. Eu posso falar? Aline, pode. Deixa a Aline, muito obrigada aí, viu, Aline? A Aline também, a Aline Rodrigues é do Florescer e está aqui acompanhando essa live do Emagremente. Vai nos acompanhar também na Masterclass. Lembrando, gente, para quem chegou agora, eu sou a Celi, que invadi o Instagram da Vanessa, porque a Vanessa não tinha um compromisso de poder estar aqui, então eu invadi aqui o Instagram dela para fazer essa live de depoimento com a Ana, que fez o emagremente na segunda edição, tá? Então ela compartilhou com a gente aqui os resultados dela. E na segunda-feira a gente vai ter uma masterclass que vai ser mais profunda a abordagem. Nós vamos abordar ponto a ponto as causas emocionais e mentais do ganho de peso. E com isso vocês vão ter assim, um vislumbre do que é o emagremente, tá? Quem quiser, aqui no Instagram da Vanessa tem um post falando sobre a Masterclass.
ter o telefone de contato, que é o meu WhatsApp, para poder se inscreverem, porque aí esse encontro, a Masterclass, essas vagas são limitadas. E a gente vai ter um sorteio de uma vaga para a próxima edição do Emagremente, que começa dia 30 de novembro. A gente começa a nova turma, tá? São 30 dias de acompanhamento, técnicos e ferramentas diárias, essa troca de experiências. E o valor tá lá também, tá aqui, também tem um post aqui no Instagram da Vanessa, R$ 147 pelos 30 dias. E como a Ana acabou de dizer, o valor é inestimável. Né, Ana? É, o Você ia falar aí valor do florescer. não tem, assim, que você vai levar pro resto da vida, né? E aí Exato. eu queria falar um pouquinho assim, eu Florescer. gostei, eu acabei saindo do emagremente e entrando para o florescer, que também está sendo fantástico, fantástico, O tá? Florescer que a Ana está falando é um programa também que a Vanessa e eu somos parceiras, que é de autoconhecimento feminino, que tem como objetivo fazer esse despertar, sabe, da melhor versão que a gente carrega, porque nós mulheres a gente carrega uns pesos adicionais além dos homens, essa que é a verdade, né? Então a gente tem aí umas limitações que a gente se autoimpõe devido às nossas vivências, né, nossas experiências, e o Florescer está aqui justamente para abrir essas portas e deixar sair a nossa melhor versão. Tem sido uma experiência fenomenal, porque o que a gente tem colhido de feedback, a Ana também está aí para falar, a gente já está na metade desse programa, né, do Florescer, É, e, e ela veio porque do emagrecimento, como eu falei, gente, para quem não teve ainda um acesso a nada de autoconhecimento, o emagrecimento é uma porta de entrada. sim, E o florescer é uma travessia. Você está fazendo essa transição, né? tô. Cada vez mais profundo, mais chegando dentro de você e entendendo o quanto de beleza, o quanto de poder, o quanto de recurso a gente tem dentro de nós que está ali, ó, preso, escondido. A gente está abrindo essas portas, tá? É. Mas hoje o assunto é emagremente. Isso, é isso. Eu tenho a agradecer. Hoje, se eu não me engano, é o dia é, do empreendedorismo feminino. E vocês estão de parabéns, né, por serem mulheres. Eu também, Você também. que estou ajudando Olha a muito. Aline falando também do florescer. Gratidão, Aline. Vocês têm ajudado muitas pessoas a emagrecerem, a mudarem a mentalidade. Eu tenho ajudado muitas pessoas a prosperarem e a gente tem que estar de parabéns, né? A Aline dando depoimento aqui, ela também do florescer. Ela Isso, tem legal. acompanhado muito de perto o florescer, a Aline. Então, ela está falando aí de. Como é que a gente pode dizer? De primeiro, né, da primeira cadeira, assim, porque ela tem acompanhado regularmente e também tem nos dado um feedback muito bacana, viu, Aline? Gratidão pelo É, retorno pela resposta que você sempre nos dá. Gente, eu não sei se o Instagram vai derrubar, mas antes que ele derrube, eu quero agradecer a Ana mais uma vez por aceitar o convite, vir aqui, abrir seu coração, abrir os seus ganhos, aí o quanto que você eliminou de peso, o quanto que você tem ajudado também outras pessoas com outros tipos de bloqueios emocionais, e o quanto você também tem trabalhado para resgatar a autoestima de outras pessoas, sejam mulheres, sejam homens. Porque eu sei que verdade. realmente essa questão do endividamento mexe, essa questão financeira mexe com o amor próprio das pessoas, com a dignidade das pessoas. Então, o trabalho que você faz é um trabalho muito bonito Muito e obrigada. de muito valor, né? E que muda, que transforma a vida das pessoas. Você conseguir tirar a pessoa da situação de endividamento é você devolver a dignidade delas Sim, dessa forma, tá? Então, muito obrigada por você ter participado, por você fazer esse trabalho lindo que você faz também. obrigada. A vocês todos que nos acompanham desde o início, a Aline, que é do Emagrecer e está aqui nos acompanhando no Emagremente. Muito obrigada, viu, Aline? Oi, Gratidão aqui pela beleza. sua. Oi. Vamos tirar um print aí, pedir para o pessoal marcar a gente na live da live de hoje, compartilhar, tirar um print. Eita, como é que tira aqui o print?
Desativa só os comentários para não sair. Aí vamos fazer uma pose que, se quiser, eu tiro e mando para você. O Então pessoal aí peraí. tira Então, o print. peraí. Desativar os comentários. É, só para não sair marcado. Desativar comentários. Desativei. Tá, agora vamos fazer uma pose. O sorriso, o pessoal marca a gente. Peraí. Acho que foi. Foi? Foi, o pessoal tirou. Marquem a gente aí nos stories e estamos juntos. Agradeço muito, fiquei muito feliz com a participação. Igualmente, foi bem bacana, foi bem produtiva essa live de depoimento. A primeira que eu fiz nesse modelo e eu achei bem interessante, tá? Eu acho que vamos fazer mais depois. Legal. Gente, mais uma vez, muito obrigada quem entrou, quem está desde o início. Obrigada pela audiência, pela participação, pela interação, pela contribuição, pela torcida, por tudo. E mais uma vez, quem tiver interesse lá na Masterclass, é só me procurar. O número está aí no post aqui no Instagram da Vanessa. Procura para se inscrever porque as vagas são limitadas, tá bom? Um beijo para todo mundo. Boa noite, Ana. Vamos conversando, nos falando, não é? Vamos sim. Muito obrigada. Tchau, Tchau. gente. Boa noite. Vou desocupar, vou devolver o Instagram da Vanessa. Tchau. Tchau.